Quem assistiu o podcast Eu Acredito das duas vezes que entrevistou Miguel Oliveira, sabe que o Fábio, dono do canal, puxou saco demais, passou pano demais para o Miguel Oliveira, saiu em defesa, 99% das vezes em defesa do Miguel Oliveira. E o que mais me entristece é porque esse Fábio, dono do canal, ele é pregador do Evangelho. Só que eu não sei o que aconteceu, que ele começou a passar pano para o Miguel Oliveira. Começou a defender o Miguel Oliveira. Eu não sei se é por causa que o Miguel tá famosinho na internet, ele quer surfar na onda do Miguel, surfar nesse hype aí, e não quer criticar, virou defensor ferrenho do Miguel Oliveira. Só que essas lives da qual o Miguel estava presente, o pastor Carlos Eduardo, que frequentemente está no podcast Eu Acredito, não estava presente. E o Fábio chamou o pastor Carlos Eduardo para reagir à live. E o negócio ficou bom. Pastor Carlos Eduardo, se eu morasse perto do senhor, eu chamava o senhor para a gente ir numa churrascaria. Eu ia pagar o melhor corte de carne para o senhor. A picanha bem, daquela maravilhosa, porque o senhor merece. O senhor é homem de Deus. O senhor tem coragem. O senhor é homem de Deus, o senhor tem coragem de falar. Agora, Fábio, decepção, hein? Passação de pano, hein? Que pataquada! Como que um servo de Deus, como que um pregador do Evangelho não consegue discernir o que é de Deus e o que não é? Fábio, pelo amor de Deus, para de passar pano, cara. Para de passar pano. Você só tem a perder com isso. Ah, Miguel Oliveira tem milhões de seguidores. E tem milhões de pessoas que é contra ele também. Vamos balancear qual que pesa mais. Só que eu vou trazer aqui um corte do react do pastor Carlos Eduardo, que eu gosto demais de homem que tem coragem, homem que tem atitude e opinião de bater contra aquilo que não é certo, contra aquilo que não está certo. Vou colocar para você agora, você pode assistir todo o vídeo na íntegra no canal Eu Acredito. Se o Fábio se entristecer com o que eu falei dele aqui, quiser excluir o meu vídeo, entre em contato comigo, Fábio, eu vou estar excluindo o vídeo, não precisa dar strike não, tá bom? Mas antes, um recadinho para você. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira, não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só para te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando
junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Agora vamos ver juntos a opinião do pastor Carlos Eduardo sobre o Miguel Oliveira, um falso profeta. Veja. Vamos lá. Quem é esse coisa aqui, Deborah? Quem falou que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Quem não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então o negócio faz pergunta desse pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de King, irmão. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar Messi, se eu quiser falar Bahá, e o que fez o Senhor por causa disso, irmão? A mesma idiotice da pergunta que eu fiquei aqui, mas a mesma idiotice da sua pergunta, tira essa pergunta. Não é não. Não fez a mesma não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foram curadas pela AIDS, pela televisão? Aqui o contexto. Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de entretenimento e comunicação. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito de Deus dentro da casa através de ouvindo louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Meus irmãos, que soberbo. O contexto aqui foi o que aconteceu. O James fez uma fala contra as transmissões ao vivo dos cultos. E, especificamente, ele falou que se não tivesse as transmissões ao vivo, e nessa fala eu concordo, muitos escândalos que há por causa das revelações, de algumas pregações, não haveria na igreja por causa das transmissões. Então ele disse assim... eu queria voltar ao tempo que não tinha mais as transmissões ao vivo. Aí eu repliquei falando, mas hoje, através das transmissões ao vivo, através das redes sociais, da internet, o evangelho tem alcançado muitas pessoas, principalmente os países em que... Aí ele falou, não, mas sempre, nunca precisou, os missionários estão lá. Só que hoje tem a tecnologia. E aí eu disse bem assim, na época de Jesus, se houvesse a tecnologia, se houvesse transmissão, se houvesse as câmeras... Se houvesse uma forma de comunicar com outras pessoas, seria usado também. Então, aí provocou a ira do garoto, entende? Que começou a falar do The King, The Power e tal, que se não houvesse alguém filmando ali, talvez o menino não falaria aquilo, não agiria da forma como ele age. Vamos lá. Claro que eu concordo que a tecnologia tá aí para o uso da igreja. Senão a gente vai cair naquela falácia de antigamente, né? Televisão é do diabo, política é do diabo, é tudo diabo e nada é da igreja. E aí a gente vai perder espaço, como já tem perdido bastante. Quanto a essa falsa língua estranha dele, esse falso inglês, né? E aí ele usa umas falácias. Ah, porque serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi Paulo que falou. Você não viu Paulo andando sobre as águas, não viu Paulo cuspir no chão e fazendo lodo e passando no rosto de alguém. Você não viu Paulo fazer nada disso. O conceito de ser imitador de Cristo não tem nada a ver com isso, com esse conceito. Se Deus quisesse levar a pessoa que ele poderia lá para a Inglaterra, para Estados Unidos, Deus levaria, porque Deus pode fazer isso. Claro que Deus faz isso. Mas essa língua estranha falsa, eu vou te falar por que ela é falsa. Porque ele falou assim, ó, eu falo uma língua do país que quiser morar. Aquilo que ele falou não é inglês. Não é inglês. Então Deus errou? Deus não sabe falar inglês? Então não é de Deus a profecia. Ah, se eu quiser falar árabe, você pode falar, desde que você saiba falar. Você sabe falar árabe? Não. Você fala Mohammed. Ah, Mohammed. Ali Baba. Ah, você sabe falar árabe? Não. Então não. O que sobra no Miguel é arrogância. O que falta para ele é conhecimento bíblico. O que sobra no Miguel... Sobra, assim, é essa prepotência que ele tem, de achar que ele é o cara, ele não é. Não, calma. Eu tive pessoalmente com ele, não tem essa arrogância então, tá que as pessoas então, dizem. Se ele pessoalmente é uma coisa e por trás das câmeras, se ele por trás das câmeras é uma coisa, então ele é falso. Não, mas aonde você viu a arrogância? Tá. Eu vi arrogância em todas as falas dele. Eu vejo arrogância quando ele entrega uma suposta revelação. Eu sou profeta, isso é arrogante. Me chama de mentiroso, isso é arrogante. Isso é arrogância. Eu falo na cara, já falei isso na cara dele, por telefone pra ele, porque
Mas, calma, isso é que algumas pessoas te chamam de arrogante também. Tá tudo certo. Por não te conhecer, mas eu te conheço, eu não sei, eu não entendo, não tá vejo tudo você como certo me arrogante. chamar de arrogante. Mas ninguém me chama de arrogante pelo talento que eu tenho, pode me chamar pela vocação que Deus me deu. Pode me chamar de arrogante pelo jeito que eu falo, pela minha postura, e tá tudo certo. Agora, eu não uso o que Deus me deu para uma autopromoção. Você não vai me dar pra acertei esse versículo, bate uma palma no glória da igreja. Não é no glória da igreja que Deus vai fazer. Porque o que Deus faz não está condicionado à igreja glorificá-lo ou não. Então ele é arrogante quando ele acha que porque ele me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. Eu chamaria de mentiroso se eu estivesse no culto que ele estava. Porque não tem base bíblica pra isso. Ah, e tal, mas ele tem 14 anos. Tá bom, tem 14 anos e até agora ele não conseguiu mostrar o exame que ele era surdo, que ele era mudo, que ele era não sei o quê. Porque eu também nasci mudo. 15 anos ele tem. Mas eu também nasci mudo. O pastor Carlos, nessa questão aí, eu conversei com a mãe dele. A mãe dele confirmou e falou bem assim... E cadê os exames? A mãe dele, até um assunto chato tocar, porque a mãe dele tá bem doente. Tá. E a mãe dele falou bem assim, não toca mais nesse assunto, porque... eu não tô aguentando mais receber as críticas, tô abalado. Não, mas... Só que ela falou bem assim, eles não estão acreditando no que o Miguel falou, mas eu e a minha família sabem o milagre que nós vivemos. Então tá, a gente não tem um laudo, a gente perdeu, então não vamos ter o laudo para mostrar o que as pessoas querem. Tem. É só ir no hospital que tem. É só ir no hospital que tem. Segundo, a tia dele falou que é mentira. Tá, mas isso aí é pra lá. Vamos voltar pra cá. Porque eu também nasci mudo. Você nasceu mudo também? Nasci. Você também nasceu mudo. A gente começou a falar depois. Todo mundo nasceu mudo. Né? Todo mundo nasceu mudo. Aí com uns 2, 3 anos a gente começou a falar, né? Tem gente que falou com 1 ano, 2, 3. Aí é prodígio. Eu também nasci mudo. Mano, você... Então assim... Bicho perturbado, cara. Então, assim. Tem um monte de gente contando testemunho aqui também, que nasceu mudo, ó. Um monte de gente. Então, assim. Essa arrogância dele, de que falar assim, por que tem eu falar de King depois? Tem. E qual que é o problema de falar isso? Porque, primeiro, que isso não é língua estranha. Isso não é inglês. Eu tô falando uma língua do país se demorar. Ele não falou inglês. Aquilo não é inglês que ele falou. Você pode perguntar para qualquer uma pessoa. Aquilo não é inglês. Algumas palavras específicas no inglês, king, o mas rei, que não monta uma frase, o rei, poder, the king, the power. The power é poder? Power é poder? Força, poder. Então o rei, o poder? Só não conseguiu ter uma frase que faça sentido no inglês, né? Então vem cá, repete essa palavra que você falou. Não conseguiu uma frase... Agora, que faça sentido. Você acha que Deus ia falar uma frase que não faz sentido? Não. Então foi Deus que usou ou foi coisa da cabeça dele imitando o monge dele? Nessa questão eu não entro se foi Deus ou não foi. Não, eu entro. Sabe por que eu entro? Porque o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que eu posso entrar. Eu não preciso crer em todo espírito, tem que provar se é de Deus. Tem base bíblica para Deus errar o idioma? Não. Tem base aqui para Deus falar, sabe, meu filho, eu ia falar uma coisa, esqueci, eu não inventar um inglês aqui, a mesma profecia que o outro entregou. E outra coisa, quando ele solta, the king, the power. Se tornou um meme, né? É lógico. Você acha que o que Deus faz vira meme? Você acha que o que Deus faz vira chocarrice? Você acha que uma palavra profética vira chocarrice? Para uma pessoa, daqui uns dias tem que procurar essa irmã para ver se ela foi mesmo para os Estados Unidos. Ou para qual país que fala esse idioma que ele falou, que ele diz que é inglês. Porque não bate, cara. Então, essa questão não bate, das pessoas... não condiz com a Bíblia. Então, essa questão das pessoas chamarem ele e outros de falsos profetas... Eu queria ver as pessoas que receberam a profecia vir a público e falar, é mentira. Torna-se... Mas uma profecia dessa, irmão, não vai cumprir agora, vai cumprir daqui 15 anos, 20 anos. Mas Deus falou. Mas tem que esperar o tempo da promessa. Isso é coisa de bocó, cara. Não cumpriu, mas vai cumprir, tá, irmão? Esperar o tempo da... Profecia é assim, meu amigo, ó. No tempo certo, dentro de 1 ano, no tempo determinado, você vai abraçar um filho. Ela assim, não minta pra mim. Tô mentindo, não. Tô falando que vai acontecer. Dentro de 1 ano, a mulher abraçou o filho. Essas profecias são muito aleatórias, cara. Ô, Fábio, olhando pra você agora, eu senti que você vai pra Angola. Eu vejo você num grande congresso. Eu vejo você com, olha, uma multidão de gente. Primeiro que vai ter multidão, porque na Angola tem. Os clientes lá Fábio, eu vejo uma multidão de gente preta. Não vai ter loiro, né? Eu vejo você indo pra Angola, Fábio. Aí, quando? Não sei, eu sei que você vai pra Angola. Aí passa 200 anos. Passa 1 ano, a profecia não cumpriu. Mas Deus não determinou o tempo, você tem que esperar.
Os caras é capaz até de usar Abacuque 2. A visão é pro tempo determinado. Se demorar, espera, porque cumprirá e não tardará. Ah, irmão. É muito aleatório essas profecias. Entendeu? Outra coisa que ele falou, vem cá, põe a mão na minha cabeça, você vai cair. O cara colocou e não caiu. O cara colocou, você não quer a manifestação do Espírito Santo? Creio, entra no YouTube aí e procura uma mensagem que eu preguei no Rio Grande do Sul, em que Deus mandou jogar tampinha de garrafa, e eu joguei tampinha de garrafa e você batizar com o Espírito Santo. Tá lá. Tu jogou a tampinha de garrafa? Sim, tá lá. Você não base bíblica pra isso? A base bíblica pra isso? É só assistir. Então, a base bíblica pra isso? Tem. Deus mandar jogar tem uma tampinha ordem. de garrafa. Eu estou debaixo de uma ordem, meu amigo. Agora, aconteceu? A pergunta é, aconteceu? Não, existem muitas profecias também que acontecem. Não, calma aqui. Muitos atos proféticos também que acontecem. Aconteceu? Aconteceu? Pesquisa lá. Pergunta pro pastor presidente, ele tava lá. Mas Deus ia mandar você jogar a tampinha da garrafa pra quê? Pra quê? É a mesma coisa. Pelo índice de pessoas incrédulas que estavam dentro do culto. É a mesma coisa de eu perguntar pra que revelar CPF, CNPJ, tampinha da garrafa, pelo amor de Deus. O irmão, você vai lá e pergunta pro pastor o que aconteceu depois. Então, essas profecias pergunta pro pastor da igreja local, pergunta pras pessoas. Mas as profecias, ô Dondoca, não tem lógica perguntar pro pastor, porque o cara vai assim, vai cumprir daqui a 10 anos. Você não tem tempo pra cumprir a profecia. Isso foi coisa imediata. Pá, jogou, aconteceu, pode fazer com o Espírito Santo. Agora, essas profecias, você vai pra Arábia, você vai pra Mohamed, igual a do João. É igual a do Marcinho também, que o povo passa pano pra ele. Que por aquele negócio de tucuru, a chave de Nagoya. Tem que perguntar se o cara já foi pra Nagoya, o Jorginho Xerém, que aceita a profecia de que, e pra você, eu digo, Feliz Natal, e um bocó chora. Que tipo de profeta que nós estamos tendo nas igrejas? Que tipo de profeta que é esse? E quando acaba de profetizar, no glória que a igreja der, o milagre vai acontecer. Então condiciona a igreja, porque ele precisa de um glória. Ele precisa de um glamour para manter o status profético. Que base bíblica é essa, velho? Mas você jogou tampinha. Eliseu mandou jogar sal. E aconteceu. Eliseu mandou jogar uma pedra de pau. E o machado flutuou. Então há bases para atos proféticos. Para milagres. Na igreja não, isso não é ato profético, isso é milagre. Não tem nada a ver com atos proféticos. Então se a pessoa coloca um tanque de água dentro da igreja para fazer os 7 mergulhos na mão, pode. É que o senhor gosta de confundir. É que o senhor tem falta de conhecimento bíblico e teológico. O senhor precisa entender o que é atos proféticos. E eu não tô dizendo que eu não acredito em atos proféticos. Eu não acredito nesses atos que... olha aqui, leva essa caneca pra casa. Leva essa rosa. Quando essa rosa murchar, o problema acabou. A rosa murcha, o problema aumenta. Isso é palhaçada. Isso é charlatanismo. Isso é pra tomar dinheiro do povo. Como esse negócio de 10 irmãos com 1000, 20 irmãos com 100. Para com essas coisas, irmão. Para com essas coisas. Não tem base pra essas coisas. Mas a tampinha que você jogava era só tampa ou a tampa com água? Não é só tampa. Quantas garrafas você precisa jogar a tampa? Só uma? Uma. E jogou, e aí aconteceu o quê? Batismo? Você assiste o vídeo lá, batismo com o Espírito Santo, um monte de coisa. Verdade. É só o vídeo ou o que é? Tem a pregação inteirinha. E é no final? Procura aí, tá qual o nome? Qual que é o nome dessa pregação? Não lembro o nome da pregação. Mas tá no YouTube aí. Coloca pastor Carlos Eduardo. Entendeu? Então assim, o que você precisa entender? Que aí, eu fiz debaixo de uma ordem. Aí quando aconteceu, eu falei assim, aplaude aí que eu pelo amor de Deus. Eu sou profeta, sou homem agora, de Deus. Por exemplo, agora eu ando com um monte de tampinha de garrafa. Eu ando com um monte de tampinha. Eu vendo as tampinhas. Irmão, eu joguei essa tampinha aqui e a pessoa foi arrebatada. Quem quer comprar essa tampinha? R$50 por essa tampinha. É isso que os caras fazem. Eles se vendem. Eles vendem a igreja. Então, aí eu não posso falar de King, de Power, de Order. Pode falar. Você só não pode dizer que foi Deus que mandou você falar. Você não pode falar que isso é a língua do país que alguém demorou, porque essa língua não existe. Não sei que você esteja criando um país. Então tem muita coisa que acontece que eu acredito que é de Deus, é Deus agindo, é Deus fazendo. Claro, eu acredito. Eu nasci pra crer. Do mesmo jeito que eu acredito que quando o Benihim jogava o paletó e o povo fica... Eu acredito também. Acredita nessas ações sobrenaturais. Porque Deus usou o pastor Genival Bento esses dias lá na Angola para fazer esse movimento aí. Também acredito. Tranquilamente eu acredito nisso. O que eu não acredito é usar o dom de Deus para uma autopromoção. É o que eles fazem. É o que eles fazem. Eles usam o dom para uma autopromoção. Então, porque deu certo jogar tampinha, então agora eu vou comprar um monte de tampinha. E vou começar assim, irmão, leva essa tampinha com o meu sopro. Ui! Quando chegar em casa, põe na testa. Alguém... É o que eles fazem, amigão. Eles vêm de lenço, que diz que é ungido. Eles vêm de óleo. Aquele tongo não veio aqui falar do óleo?
Ah, porque o óleo. Que óleo, cara? É isso aí? Aí é esse aqui, ó. Assistam depois, ó. Impactados pela cruz. Se não dá assim, porque isso é quase 2 horas de mensagem. Mas foi no final o mistério da Foi lá no tampa. final, no manto lá, não. Coloca Então, assim, acha aí, Léo. Então, assim, tenta achar pro Fábio justificar as melecas desse povo dele aí. Ele quer explicar pra vocês. Ele quer que coloca, porque ele tenta justificar a zinhaca do menino que ele adotou, que faz um monte de besteira, mas ele acha bonito e ele defende. Ele defende. Ah, porque é um menino de 14 anos. É um menino de 14 anos que foi treinado. Treinado. Pra pedir dinheiro. E pra fazer as aberrações que faz. Agora você não quer nem mais reagir mais ao... Ah, não, vou ficar ouvindo tudo de novo. É? Pra ouvir. Ô, pastor, mas o sobrenatural existe. Porém, analisando bem no Brasil hoje, pastor, quem é usado no ministério sobrenatural, pastor? Não, eu não tô dizendo que... deixa eu responder ao Wanderson aqui. Não, eu não tô dizendo que tampinha vale. Não tô dizendo que tampinha vale, que jogar tampinha vale, que acontece. Não, não. Eu estou dizendo de uma experiência que eu vi e vivi. E tinha uma razão pra isso. Tinha uma razão pra isso. Qual é o resultado disso? Inúmeras pessoas aceitaram Jesus, reconciliaram, foram batizadas, foram renovadas. Eu não peguei glória pra mim. No entanto, que eu nem solto essas coisas, nem falo desse vídeo, nem propago. Eu podia agora que eu tô com 100 e poucos mil inscritos, fazer um pá, soltar e fazer acontecer. Cara, isso não é pra mim. Isso não tem nenhuma glória pra mim nisso aí. Entendeu? Eu não tomo pra mim. Ah, mas então é pecado. Então era pecado. Ó, pra você ver, ó. Porque tem coisa, a gente precisa discernir. Atos proféticos e milagre. O lenço de Paulo era ato profético ou era milagre? Milagre. A sombra de Pedro era ato profético ou milagre? Milagre. Jesus cuspir e fazer outro, montar os olhos cegos. Era milagre ou ato profético? Milagre. Então não tem ato profético no Novo Testamento. Se você tirar seu paletó lá e colocar em cima de uma pessoa e ela andar, é o quê? Milagre. Milagre. Eu preguei na minha cidade, você pode procurar lá, saber, na igreja do pastor Vaz Betum, que hoje faleceu, mas a igreja está lá e a mulher está lá, viva com o filho dela. Ela entrou com o filho morto dentro da igreja. E eu não gosto de contar testemunho. Raramente você me dou de pregar, é contar testemunho. E Deus disse no meu coração, sopra no rosto do menino que ele vai viver. E o moleque estava morto. Soprei, o menino viveu. Agora, todo lugar que eu vou soprar. E qualquer morto vai viver. Não. Não. Era para aquele momento. Ali era para aquele momento. Agora, eu virei o pregador do sopro? É aí que tá a coisa. Porque Deus faz uma vez, então Deus tem que fazer sempre. O menino tá lá, hoje ele deve ter 15, 16 anos em São José dos Campos. Então Deus tem que fazer sempre. Por quê? Porque Deus fez uma vez, então Deus tem que fazer de novo. Aí eu vou me titular o quê? Profeta da tampinha, o profeta da água mineral, o profeta que joga o paletó? Eu não, porque eu não sou profeta. Deus fez e ponto. Tinha um propósito? Tinha um propósito. Você é obrigado a acreditar? Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Agora, o que eu estou dizendo é usar de subterfúgios. Por quê? Irmão, eu prego faz 42 anos da minha vida. Eu sei fazer qualquer crente chorar. E sei fazer qualquer crente rir. A maioria desses... Por quê? Porque o altar te dá isso. Você acaba aprendendo. Você está lidando com gente. Você prega, você é meio psicólogo. Você consegue traçar o perfil psicológico da igreja. E eu não estou falando de PNL, não. Não estou falando de PNL. O cara, se você colocar música melódica, em tom menor... Então, assim, agora, precisa manipular o povo? Se você tiver unção de Deus, não. Se você tiver unção de Deus, você não precisa manipular. Não precisa. Eu não preciso manipular ninguém. Você não vai ver nenhum vídeo meu aí manipulando a igreja. Você não vai ver nenhum vídeo meu pedindo dinheiro de igreja. Você não vai ver nenhum pastor ligar pra você e falar assim, ó, o que o Carlos Eduardo tá falando aí, ele pregou aqui e pediu 5 mil. Liga. Eu desafio qualquer pastor ligar aqui e falar que eu cobrei 5 mil pra pregar. Que eu só vou se me der oferta. Eu vou sem oferta. Esse dia eu preguei numa cidade, não esse agora, acho que ano passado, eu preguei numa cidade do interior de São Paulo, que me prometeram uma coisa e não me deram nada que me prometeram. Não briguei, não xinguei, não matei o pastor, ainda paguei o meu hotel ainda. E paguei meu hotel, paguei meu almoço, ainda preguei a noite, vim embora, pastor, Deus abençoe, abraço, fui embora e não briguei. A minha vida não está conectada, eu não preciso, se não me der, eu quebro o pau, só sai daqui depois que me pagar. Eu não. Ou Deus cuida de mim, ou Deus não cuida de mim, cara.
Eu aprendo a viver da maneira que Jesus ensinou, ou eu não vivo. Eu não vivo pela sua fé. Eu não vivo pela sua oferta, pela oferta do Léo. Eu vivo crendo no meu chamado. E se Deus me chamou, é por esse chamado que eu vou viver. Quem chama, cuida. 10 irmãos agora aqui com Pix de R$100. Deus me revelou 10. Aí aparece 8, amém. Ué, se foi 10, vai aparecer 10. E Deus fica revelando dinheiro no bolso do povo, para quê? Qual o motivo disso, cara? Eu acho que essas coisas, especificamente, precisa ter algum sentido, Fábio. Por exemplo, Natanael chegou lá para desmascarar Jesus. Tá lá em João capítulo 1. Porque eu só encontrei o Messias. Tá. Você viu que ele não passa pano, não passou pano, mas o Fábio, dono do podcast, continua a passar pano para Miguel Oliveira. Porque o Miguel Oliveira não é arrogante. Todo mundo enxerga, todo mundo que escuta, consegue entender que o Miguel Oliveira é um poço de arrogância, é um poço de petulância. Aí vem o Fábio dizer, não, ele não é arrogante, não é. Não, a pessoa que bate no peito e diz, eu sou profeta, aqui tem profeta porque eu sou profeta, não é arrogante, não é petulante. A pessoa que bate no peito e fala, porque aqui, ó, é teólogo, não é arrogante, não é impetulante, não é prepotente, não é. Ele é um menino de Deus. Gente, se precisar eu passar pano para Miguel Oliveira, para mim ganhar seguidores e visualização, eu não vou ganhar. Se precisar de eu passar pano para Leonardo Salles, para Miguel Oliveira, Vitória Souza, para ganhar visualização, não vou ganhar. Porque eu não passo pano para esse povo. Não passo pano. Eu passo pano para o adulterador que caiu em adultério. Não resistiu, caiu em adultério, eu vou passar pano para ele. Porque todos tá sujeito a pecar, a cair. Agora, as pessoas que usam a Bíblia para enganar, para arrancar dinheiro de fiéis, não. Dá certo isso não. Não passo pano. Se eu passar pano para alguém que caiu em pecado do adultério, por exemplo, eu vou estar tendo misericórdia dessas pessoas. Agora, misericórdia de quem engana, misericórdia de quem mente em nome do Senhor, nem Deus vai ter misericórdia desse povo. Mas esse é o vídeo de hoje, Deus abençoe. Assiste o vídeo completo lá no podcast Eu Acredito. E o Fábio, se quiser que eu retire o vídeo, entre em contato comigo, Fábio, eu vou retirar. Mas que você passou pano, você amarelou. Eu fiquei com pena daquele outro rapaz que estava aquele dia no podcast com vocês aí. Você, ao invés de estar do lado do rapaz, você estava babando Miguel Oliveira. Triste. Lamentável.